Olá, sejam todos bem-vindos. A aula de hoje é sobre misturas, substâncias e reações químicas. Então, a substância química é uma porção de matéria com propriedades definidas, propriedades que lhes são características, como por exemplo, o chumbo é uma substância química, o metal, o sódio também é uma substância química, o metal. Então, é, o me todos os metais têm características parecidas, porque formam uma família de substâncias químicas, como por exemplo o brilho, podem conduzir corrente elétrica. Existem muitos exemplos de substâncias químicas. As substâncias químicas elas podem ser classificadas como puras ou misturas. A substância pura ela é formada por apenas um tipo de molécula. Todas as moléculas são iguais. Se essas moléculas forem formadas por um único elemento químico, ela é chamada de substância pura simples. Se essas moléculas forem formadas por mais de um tipo de elemento químico, elas são chamadas de compostas, substância pura composta. Já as misturas são formadas por mais de uma substância pura. Então, quando você tem várias substâncias puras formando um agregado, chamamos isso de mistura. As misturas elas podem ser homogêneas e heterogêneas. Em uma aula posterior, nós vamos detalhar melhor as misturas. Substância pura. A substância pura, como eu falei, é formada por um único tipo de elemento químico e ela apresenta características bem distintas, como por exemplo, as moléculas são formadas por um único tipo de átomo, são quimicamente iguais, ela apresenta uma composição fixa com propriedades como densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Outra característica das substâncias puras é que elas mantêm a temperatura de ebulição, de fusão e de solidificação constantes durante o processo de mudança de estado físico. Então aqui você vê um gráfico. Pelo gráfico a gente automaticamente identifica que essa substância é uma substância pura, porque o ponto de fusão durante a mudança de estado físico é constante. Então aqui temos uma fase com sólido e líquido e a temperatura é constante. A temperatura só volta a aumentar no sistema quando toda a substância passa para o estado líquido. A temperatura de ebulição também é constante. Então aqui nós temos uma substância pura, porque ponto de fusão e ponto de ebulição, a temperatura é constante durante a mudança de fase. Então é bom lembrar essa propriedade das substâncias puras. Então só de olhar para esse gráfico você identifica automaticamente que se trata de uma substância pura, porque o ponto de ebulição e fusão são constantes. É interessante você também perceber a composição, a representação molecular de uma substância pura. Então, quando você olha para a fórmula, quando elas são simples, a fórmula apresenta apenas um tipo de átomo. Como você pode ver aqui, o gás hidrogênio é uma substância pura simples, porque é formada apenas por hidrogênio. Aqui é a representação em esferas. Aqui é a fórmula molecular. O gás oxigênio é formado apenas por oxigênio, 2 átomos de oxigênio. O gás ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio. Então você vê que tem apenas um elemento químico aqui. O oxigênio é uma substância pura, simples. O ozônio é outra substância pura, simples. Apesar de ambos serem formados por oxigênio, o gás oxigênio é um tipo de substância e o gás ozônio é outro tipo
de substância. Aqui é uma representação de algumas substâncias simples, substâncias pura e simples, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás ozônio, o gás nitrogênio. Podemos usar o cloro. Aqui temos a substância composta. A substância pura composta é formada por mais de um tipo de elemento químico. É o caso da água. A água é formada por 2 átomos de hidrogênio. Esse 2 indica que são 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, a fórmula da água, ou melhor, a água é uma substância pura e simples, ou melhor, pura e composta, formada por 2 átomos diferentes. Aqui temos a representação em esferas, o oxigênio, que é 1, e essas duas aqui podemos concluir que é o hidrogênio, que são 2. O sal de cozinha ele é formado por sódio e cloro. Então aqui temos uma molécula de cloro e uma molécula de sódio. Você pode me perguntar, professor, mas por que você disse que o verde é o cloro e o sódio é esse cinza? O número atômico do cloro é bem maior que o do sódio, por isso que eu concluí que seja o verde. Número atômico será um tema para ser estudado. E aqui temos a molécula do açúcar, que também é uma substância pura composta, formada por 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Aqui, para você descobrir quem é quem, teria que contar, né? Teria que contar o vermelhinho. Mas, pela estrutura que eu sei que esse azul é o carbono, porque ele forma o esqueleto da molécula. E o carbono ele tem essa propriedade de formar o esqueleto de uma molécula orgânica. Pronto, então sobre substâncias a gente conclui e nós vamos para o nosso próximo tema, fenômenos físicos e químicos. Então nós sabemos que a matéria está em constante transformação e essa transformação a gente chama de fenômenos físicos e químicos. Então, qual seria a definição de fenômeno físico e químico? Fenômeno físico e químico são as transformações que ocorrem com a matéria. Essas transformações, dependendo do tipo de transformação, podemos dizer que é um fenômeno físico e, dependendo do tipo de transformação, podemos dizer que é um fenômeno químico. Quando que é fenômeno físico e quando que é fenômeno químico? Físico, quando essa transformação não altera a composição química da matéria, como, por exemplo, a mudança de estado físico. Quando a água está no estado líquido e passa para o estado sólido, dizemos que aconteceu um fenômeno físico. Se você pegar uma folha de papel, amassá-la a ponto de deformá-la, ou uma lata de refrigerante e amassar, isso se trata de um fenômeno físico, porque alterou a forma da matéria, mas não alterou a sua composição molecular, sua composição química. Quando que é um fenômeno químico? Quando que é um fenômeno químico? Quando a transformação da matéria muda a composição química, como por exemplo em uma combustão. Então, sempre que a matéria mudar a sua composição química, dizemos que é um fenômeno químico. Quando não muda a composição química, dizemos que é um fenômeno físico. Por exemplo, se você pegar um palito de fósforo e você riscar ele, você vai transformar a madeira em carvão, que é uma substância completamente diferente da madeira. Sempre que acontece um fenômeno químico, a gente pode dizer que aconteceu também uma reação química. Então, a gente pode evidenciar, a gente pode descobrir que está acontecendo ali um fenômeno químico ou uma reação química, porque ele mostra algumas evidências. Esses fenômenos eles resultam em evidências, como por exemplo a liberação de calor. Sempre que um fenômeno libera calor, podemos dizer que ali é um fenômeno químico. Se a substância muda de cor, também podemos dizer que é um fenômeno químico. A liberação de um odor
pode também representar um fenômeno químico. Ou pode ser apenas também um fenômeno físico. Mas vamos distinguir. Quando a mudança de odor pode ser um fenômeno químico. Quando a substância, como por exemplo as frutas ou a carne apodrece, elas começam a exalar um odor característico, putrefato. Então ali há um surgimento de substâncias, né, ricas em enxofre, produtos da decomposição da matéria, que dá aquela mudança de odor. Mas se você de repente tem um recipiente, você abre ele e começa a cheirar mal, isso não é um fenômeno químico, porque é uma difusão. O odor está apenas se difundindo pelo ar. E a liberação de gás. Quando você joga um comprimido efervescente na água, há uma reação química liberando um gás carbônico. Então isso é um fenômeno químico também. Quando a liberação de um gás não é um fenômeno químico, quando você abre um refrigerante, então aquele gás não estava no estado líquido e ele passou para o estado gasoso. Então o gás estava dissolvido na água e no refrigerante e passou para o estado gasoso. Então nesse caso, essa liberação de gás não é um fenômeno químico. Então é importante diferenciar. Sempre que acontece uma reação química, há o surgimento de uma substância com propriedades diferentes. E a gente pode representar essa reação química através de uma equação. Aqui nós temos o etanol mais o gás oxigênio, sofrendo uma combustão, vai dar origem a gás carbônico, água e calor, que não está representado aqui. Então, as propriedades específicas do etanol, do oxigênio, do gás carbônico e da água são diferentes. Então, essas propriedades mudam porque dão origem a novas substâncias. Aqui nós temos o etanol, ponto de ebulição é 75, 78 graus Celsius, e o gás carbônico é menos 78 graus Celsius, né, o ponto de sublimação. E da água é 100 graus Celsius. Você pode ver que são bem diferentes as propriedades. O etanol é líquido, o gás carbônico é gasoso, a água é líquida. Nesse caso, a água aqui, você pode dizer, mas quando você tem a queima de etanol dá origem à água líquida? Não, não dá origem à água líquida. Vai dar origem à água de vapor devido à temperatura, o calor liberado pela combustão. Mas você pode captar essa água e sofrer uma liquefação. Você pode condensar a água. A densidade também se altera, que o etanol é 0,78, enquanto a água é 1 grama por centímetro cúbico. A cor também se altera. Então, mostrando que aqui numa reação química, as propriedades elas mudam. Aqui nós temos aqui uma mistura, duas substâncias, um enxofre e o ferro. Se você misturar as duas substâncias, você pode ter uma mistura que é heterogênea. Então, aqui juntos. Com a adição de calor, vai dar início a uma reação química, dando origem a nova substância que é completamente diferente do enxofre e do ferro. A gente diz que o calor aqui é energia de ativação, porque essa reação química não acontece espontaneamente. Então é preciso adicionar calor para que essa reação química aconteça. Então aqui se você tem as propriedades específicas, temperatura de fusão, densidade, certo? Estado físico a 25 graus Celsius. Alguns se manteve, por exemplo, isso aqui, sólido, 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 mas a temperatura de fusão não, certo? Algumas características, alguns dados sobre as equações químicas. Uma reação química pode ser representada por uma equação química. A equação ela é separada por uma seta. Essa seta tem a mesma função da igualdade ou da diferença ou do sinal de maior ou menor nas equações e inequações matemáticas, Então aqui você tem no primeiro membro, você vai escrever os reagentes e no segundo membro você vai escrever os produtos. A seta também indica o sentido que está acontecendo a reação química.
Então essa reação química está acontecendo nesse sentido aqui, ó. Se você tivesse uma seta indo e a outra voltando, isso queria dizer que a reação está acontecendo nos dois sentidos. Seria uma reação química reversível. O sinal de mais nada mais indica que está que é uma junção, que tá tudo isso aqui está junto, tudo isso aqui está junto, certo? Aqui está com sinal mesmo de somatória, de junção, de juntos no mesmo lugar. Esses são os sinais mínimos de uma equação química. Outros sinais podem aparecer, como por exemplo, um catalisador aqui na seta, ou uma liberação de um gás, ou um precipitado aqui. Nós vamos entrar em esses detalhes em outras aulas, né, em aulas posteriores.